Fala galera, como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Rodolfo, seja bem-vindo à Skill. Já dá o like, já dá aquela força. E agora a gente vai continuar da nossa série React com testes automatizados. E agora vamos de fato criar o nosso componente, mas lembre-se, criando o primeiro teste porque nós estamos trabalhando com TDD/BDD. Beleza? Então vamos lá, vou compartilhar minha tela e seguimos. Bom, no último vídeo nós estávamos focados totalmente aqui na parte relacionado à configuração do Babel e já falamos sobre o objeto e a estrutura de dados que nós vamos necessitar para construir. Então agora vamos fazer a parte de construção de fato. Primeiro ponto, eu preciso criar uma pasta de testes. Só para que vocês saibam, em alguns contextos as pessoas criam uma pasta com search aqui, um src, e aí os testes ficam dentro da parte do componente. Eu vou seguir a parte de separar. Eu particularmente gosto também dessa iniciativa. No Mercado Livre isso não ocorreu, a gente colocou isso dentro, mas eu vi que isso se torna muito confuso cada vez que o projeto vai aumentando as possibilidades. Mas vamos lá, vou adicionar aqui e primeiro ponto que eu preciso é criar um appointment que vai ser um teste.js que nós vamos criar a nossa descrição. Primeira coisa que nós precisamos fazer é criar a nossa descrição, um describe, descrever o que a gente quer. Então, vou colocar um describe. Opa. E aqui é uma função que eu vou adicionar um appointment, que vai ser o nome do nosso componente. Aqui é sempre o nome do componente. E vou colocar agora uma função anônima, uma Arrow Function. É a partir dessa função eu posso passar alguma coisa. E agora eu preciso fazer as descrições dos meus testes. E essas descrições, a gente utiliza o which, que o which ajuda todo nesse processo. Porém, antes precisamos rodar o nosso teste para ver se ele funciona. npm teste. Pera aí que está rodando demais. ls npm teste. Pera aí que ocorreu algum problema. Tá. Try appointment. Vamos lá. Vamos criar aqui a nossa iniciativa. Isso aqui. Eu quero que renderize um customer first name. Lembra do que a gente havia já conversado? Vou colocar uma Arrow Function aqui. E vamos rodar. Appointment teste. Opa. Fiz alguma coisa errada aqui, ó. E aqui tá errado. Ele tá recursivamente chamando ele mesmo, né? Então tá errado. Aqui a gente precisa dizer que é o jest. Vou salvar. Vamos executar aqui de novo. Agora, ó, com sucesso. Perfeito? Agora, só para que vocês entendam, a gente precisa buscar no documento do DOM e verificar se esse texto existe, que é esse tipo de teste que a gente quer fazer aqui. Então, como que nós fazemos? Nós podemos adicionar uma expectativa. Eu espero que document.body, eu vou entrar dentro do corpo do HTML. Imagina aqui, ó. Vou vir aqui. Ele vai vir em documento, ele já sabe que aqui tem documento, e vai vir no corpo, no body, aqui ó, body. No body, e aí a gente quer fazer uma expectativa. Então, text, content, opa, text, content, ponto to contain, Rodolfo, que é o nome que eu coloquei. Vou adicionar um ponto e vírgula aqui, salvo, e vamos verificar. O teste tem que falhar, porque a gente ainda não tem. Então, isso aqui já deu erro e erro com sucesso, porque a gente não tem o componente e de fato ele não vai achar, certo? Então, a gente precisa agora, primeiro ponto, fazer de alguma forma com que a gente consiga emular handless. Nós chamamos de handless. É algo que não tenha uma handless. Algo que não tenha uma interface. E isso é o JS DOM, para a gente poder emular o nosso navegador. Certo? Então nós vamos fazer a instalação do JS DOM também.
do Jest Environment.js DOM também para poder utilizar isso da melhor maneira possível. Senão a gente não vai conseguir fazer os testes e não vai conseguir utilizar também. Então deixa eu vir aqui, vou fazer um npm install save. Lembra, essa parte do Jest vai ser com a gente vai instalar as dependências somente para desenvolvimento. Então vamos aqui adicionar um environment JS DOM. Vamos instalar só para que vocês saibam. Vamos vir aqui. O Jest Environment JS DOM, para a gente poder fazer os testes também com o aqui, para a gente fazer essa emulação. Ele não tem, opa, o projeto não tem um readme. DOM manipulation. Aqui, ó. Então, dei uma lida aqui também, essa para a gente poder fazer a manipulação do DOM e utilizar nos testes. Então, vamos executar o teste novo. Vamos verificar se falha. Falhou. A expectativa no document. Bom, beleza. Já mostrou que está falhando e a gente precisa resolver essa parte também do documento que ainda não está sendo utilizado nem no match ali também. Então, o que nós precisamos agora também é fazer... Bom, o que nós precisamos fazer é configurar, porque ele não está conseguindo identificar. Então, vamos configurar para que no Jest a gente consiga fazer com que seja utilizado o JS DOM também. Então, venho aqui em Jest, deixa me ver. Jest. Eu vou colocar aqui embaixo aqui. Não, vou colocar em cima aqui, ó. Vou colocar aqui. Então, Jest. E vou configurar vírgula. Vou configurar o teste environment JS DOM. Certo? Então, ó, sempre olhem o erro que está acontecendo, tá, galera? Ó, the error below may be caused by using the wrong test environment. Se aí ele fala para a gente olhar a documentação, considere usar o JS DOM como teste de ambiente. Vamos verificar se muda. Sempre é importante mudar quando a gente faz alguma coisa. Mudou, ó. A expectativa é que tenha Rodolfo, ele está recebendo vazio. Galera, claro que está recebendo vazio porque a gente não está passando nada. Então, se a gente não está passando nada, de fato ele não tem como verificar o que é, né? E sempre pensem o que a gente espera e o que a gente está recebendo. O que a gente está recebendo é o que está sendo executado pelo código. E o que a gente espera é o Rodolfo. Ó, eu quero que isso aqui contenha Rodolfo. Então, o que nós precisamos fazer agora é simplificar e adicionar a parte da renderização do React. E como que a gente pode fazer isso? Nós podemos fazer da seguinte maneira. Podemos criar uma constante, onde teríamos um customer, certo? Lembra do customer que a gente criou aqui? Então, poderíamos ter esse customer aqui. Só que lembra que eu falei que a gente vai utilizar somente os dados que são necessários? Então, nesse momento aqui, eu só preciso que o customer tenha um first name. É a única coisa que é necessário para mim. Deixa eu remover aqui. Deixa eu remover aqui. E é isso. Vou remover aqui e só vai ter o first name. Então, posso colocar isso inline também, para ficar mais bonitinho. Vou dar um ponto e vírgula para fechar. E agora, eu preciso definir também um container. Esse container eu preciso passar pelo create root, galera. Que esse create root React, ele vem na versão 18. E ele permite a criação dos componentes dentro do navegador do DOM. Que aí é o como o React vai manipular esse DOM
trabalhar nesse DOM virtual, correto? E aí a gente precisa passar um container e a gente precisa passar também o conteúdo, né? Então vamos lá. Ele aqui explica como que a gente pode utilizar e tal. É, isso daqui, se você está utilizando, e o meu projeto, por exemplo, que a gente trabalhou no Mercado Livre, ele tinha uma versão 17, hoje trabalha com 17, mas já está com o Create Root, se eu não me engano. Vocês precisam identificar se é uma versão 17 ou 18, isso é importante, porque não é Create Root nas versões antigas, certo? Então voltamos ao nosso código. Agora a gente precisa desse container. O que é o container? O container é o componente que eu quero passar. E qual é o componente que eu quero passar? É o appointment, que a gente quer criar. A gente ainda não tem ele, então eu vou criar aqui. E eu preciso passar uma propriedade. Imagina que como uma função, por exemplo, function, sei lá, show text. Eu recebo parâmetros, certo? Sei lá, text. Console.log text, vírgula, text. Então, eu recebi parâmetro, consigo mostrar para o parâmetro, certo? Aqui é a mesma coisa. Eu posso passar os dados que eu quero. E quais os dados que eu quero passar? Eu quero passar o customer, que é o que nós temos aqui, correto? Então, com isso a gente já consegue ter o container. Agora eu preciso renderizar esse valor. Então, procreate, eu preciso vir aqui em React DOM ponto create, opa, React DOM. Peraí que ele não tá vindo, mas beleza. Create root e vou passar aqui o container, que é esse valor aqui, que é o nosso componente, e vou falar que ele vai renderizar o nosso... Opa, peraí. Peraí que eu coloquei errado aqui. O componente é aqui. Perdão. O componente não é o container. O componente é o que a gente... Bom, agora que a gente já tem o customer e o nosso component, agora a gente precisa criar fazer a passagem, né? Tanto dos valores do container, e aí o container que a gente ainda não tem, é porque a gente precisa especificar, por exemplo, aqui. A gente vai ter uma div. Aí, nós teríamos uma div e teríamos um conteúdo aqui, que aí seria, por exemplo, o appointment, que seria o nosso componente. Então a gente especifica essa div também inicialmente. Então aqui eu preciso criar uma constante que vai se chamar container, e esse container vai simplesmente abrir um document.create, vai criar um elemento que vamos passar como div. Poderia ser um span, o que vocês desejassem, mas aqui é uma div. Então, eu preciso passar tanto o componente quanto o container. No create root eu preciso passar o container e no render eu preciso passar o componente. O componente aqui. Certo? Passei o componente, vou só separar aqui. E agora eu consigo fazer as minhas expectativas. A gente espera que o customer, passando por appointment, ele tenha um valor que a gente vai testar esse appointment e isso precisa passar que tenha um Rodolfo. Primeiro a gente vai fazer só para passar, mas aqui ainda vai dar um erro. Beleza. O que ele traz de erro aqui? O appointment renders the customer first name. Referência do React não é definida. Quando vocês visualizarem esse erro, referência do React não é definida, é porque a gente não definiu. Import React from React aqui. Opa. E também precisamos do DOM. Ó, a gente utilizou o React
E isso aqui é o que nós necessitamos e precisamos do React DOM também. Então vamos lá, vamos importar o React DOM aqui. Vamos passar o DOM barra client, que é o cliente que a gente quer. Vamos verificar aqui o que ocorre. Mais um erro. Vamos verificar aqui. Appointment is not definite. O appointment, o componente appointment não foi definido. E de fato não foi. Vocês concordam? Então agora a gente precisa definir. Vamos agora criar uma pasta src e vamos criar o appointment. .js. Esse aqui é o componente. Então eu preciso não só importar, o que aqui eu posso já resolver importando. Import appointment from. Opa. Eu vou colocar no export default. Appointment from src appointment. Aqui eu vou mudar para aspas duplas. E perfeito. Então, beleza. Agora, com esse appointment, a gente pode fazer o seguinte. Verificar se vai passar. Não passou. Erro de novo. Então, agora nós precisamos fazer o seguinte. Fazer com que esse search appointment, o src appointment test, ele tenha era um function, fazendo uma exportação desse componente. Como que eu faço isso, Rodolfo? Export const appointment. Aqui a gente está criando um componente. E vou só passar uma arrow function. Porque nesse início, a ideia é a gente fazer o teste passar. Então a gente está em baby step. Então vamos lá. npm test novamente. Erro de novo. Vamos ler aqui. Não pode ler a propriedade indefinite read create root. Deixa me ver. Create root. Ah, tá. Muito bom. Muito bem lembrado. Então, nós temos o customer, o component e nós temos o container. Esses três aqui. Eu acabei esquecendo de um outro ponto. Eu preciso também fazer um append shield. Fazer com que o container ele seja inserido dentro do corpo do DOM. Quando eu falar DOM, galera, entenda que DOM basicamente é essa estrutura aqui do HTML. Quando eu falar inserir, pegar isso aqui, por exemplo, dentro do UL, eu quero inserir uma informação, basicamente vir aqui de forma automática, tá, galera? De forma automatizada, não na mão, né? Sim, via código que eu estou dizendo. Basicamente eu falo assim, eu quero um append, por exemplo, de um LI. Então ele vai, via JavaScript, fazer a inserção desses valores aqui. Isso é a inserção dos dados quando alguém fala inserir no DOM, porque existe o DOM virtual e o DOM real. Então ele faz uma alteração num DOM virtual. Beleza, então eu preciso fazer isso. Depois eu vou mostrar para vocês que a gente pode utilizar o outro e isso aqui vai dar um erro também. Mas vamos com calma, eu quero o baby step. Append shield. Append é colocar dentro do filho. Então dentro do filho do body, lembra que o body eu tenho aqui um body. O body, qual é o pai? O pai é o body e os filhos são tudo que está dentro. Ó, essa setinha indica para baixo o que tem aqui de filho. Se eu fecho, eu mostro só o pai. Se eu abro, tem os diversos filhos dele aqui, ó. Tudo é filho. Então eu quero colocar alguma coisa dentro dar um append aqui dentro do seu filho. Então o que eu quero dentro do filho dele é o container, que é uma div nova, certo? Coloquei uma div nova. Então o que vai ser inserido dentro do body é uma div. Em branco, que depois essa div vai ser inserida também as informações aqui dentro do React DOM. Então, perfeito. Eu acho que isso daqui já deveria funcionar. Vamos ver se mudou. Não, porque eu acho que alguma coisa está errada ainda aqui. React DOM. Deixa eu ver aqui. React DOM Client. Certo. Ah, tá, perdão. Esse uso aqui é importantíssimo. Esse uso é só quando eu tiver um export default, o que não é o caso disso aqui. Esse daqui, por exemplo, a gente colocou, perdão, quando não tem um export default. Esse daqui é um export default.
Bom, e isso é importante. Então, quando existe um export default, é porque a gente só tem um valor dentro dessa biblioteca aqui. E aqui poderíamos ter vários valores, entendeu? Então é por isso. Aqui no nosso caso teríamos somente um, mas poderíamos ter vários quando a gente coloca dessa forma. Beleza, vamos ver se muda. Mudou, perfeito, ó. O erro já é outro. Então vamos seguir aqui de novo. A expectativa é que ele precisa do Rodolfo e não está vindo nada como string. Então vamos seguindo aqui no nosso teste para a gente fazer passar. Como que eu faria passar? Eu só vou fazer esse teste para passar e a gente continua no próximo vídeo. Galera, já dá um like aí, dá um subscribe, já dá essa força. As pessoas acabam vendo nossos vídeos, mas não dá força. Então, dá aquela moral, por favor. Isso ajuda realmente ao canal. Hoje eu sei como os youtubers se sentem, então se vocês puderem dar essa força, seria muito legal. Mas beleza, se não puder também, tá tudo certo. Beleza, então aqui para eu passar, como que eu poderia fazer? Eu vou entrar dentro de appointments e só vou fazer passar a string. Simplesmente venho aqui, Rodolfo. Vamos ver se passa. Deu erro. Deixa me ver. Certo. Continua dando erro porque ele não pegou as informações ainda da maneira correta. A gente precisa entender um grande ponto que é crucial aqui para a gente trabalhar com React. React trabalha de maneira assíncrona. O que é o async? E o que é síncrono? Um assíncrono é que, por exemplo, eu tenho uma task 1, task 2, task 3, e essas tarefas, task significa tarefa, elas estão rodando, eu posso rodar em paralelo quando é assíncrono, por exemplo, estou rodando essa aqui primeira, depois eu rodo em paralelo, ó, o processo 1 e 1 e 1. Então, ao mesmo tempo, eles estão trabalhando em conjunto. Então, ele tá executando cada tarefa no mesmo momento. E o sync não. É uma fila mesmo. Então, teríamos uma task 1, task 2, task 3. Primeiro termina a task 1, depois task 2 e assim sucessivamente. O problema aqui do React é que a gente precisa fazer com que o React DOM só seja executado no momento em que a gente quer de fato utilizar essa parte do código. E a gente traz aqui um conceito que se chama Act, para a gente poder trabalhar. Peraí, aqui. E o Act, ele ajuda para a gente fazer esse tipo de trabalho e não... cadê? E isso aqui é muito importante para a gente trabalhar aqui, ó. Exatamente isso aqui. Então, a gente precisa utilizar o act ali. Vamos utilizar? Então, vamos lá. Import act from React DOM. E vamos, se eu não me engano, é teste. Aqui, ó. Teste with helps mesmo. Isso. Então, é exatamente isso aqui que a gente quer. A gente quer fazer ele executar no momento em que a gente chama e não fazendo com que esses processos sejam síncronos, mas a gente utilizar no momento certo. Isso aqui faz toda a diferença, vocês vão ver que agora vai funcionar. Então, o que eu preciso agora é englobar o nosso React DOM Create Root para com que ele use esse act. Como que eu uso esse act? Eu abro um act, vou abrir uma Arrow Function, uma função anônima, vou colocar ele aqui dentro e vou fechar aqui. Vamos verificar. Vamos executar aqui. Perfeito, passou. Isso aqui é ótimo e lindo. Só que estamos com um problema. Ele trouxe um warning. Isso aqui não é um erro, tanto que passou os nossos testes, mas isso aqui é algo que a gente precisa avaliar o que está ocorrendo. Isso é porque a gente precisa explicitar que o ACT vai ser habilitado de forma global. Então, como que eu faço isso? Nas configurações do nosso package JSON. Posso vir aqui em Jest, Test Environment, vir aqui em Global,
globals. Nós vamos colocar uma variável de ambiente que se chama isReactAct environment, que vai ser true, certo? Então, só para que vocês busquem depois, aqui é simplesmente para a gente colocar de forma global. Deixa eu ver aqui. Aqui. Exatamente sobre isso. Então, deem uma olhada depois e sucesso. Beleza, então vamos rodar aqui nosso teste. Já dá o like aí, galera, dá uma força. Beleza. Então aqui eu vou adicionar a parte do teste para a gente continuar. Modificamos. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Aqui eu já vou fazer o seguinte. Vou adicionar o package JSON, porque eu já sei que ele já foi adicionado. Aqui, vou adicionar o package também. Isso aqui também. Isso aqui também que a gente acabou de adicionar. Isso aqui também. Beleza. Git commit. Opa, o teste também. Git status, git commit. Create first test with appointment component. Beleza, criamos nosso primeiro. Já vou aproveitar e criar aqui o nosso GitHub. Vou adicionar aqui. Vou criar um repositório appointments React. Vou deixar público. Vou adicionar aqui. Então, o nosso primeiro ponto é, isso aqui a gente já fez, isso aqui também. Agora a gente precisa... Não, já fizemos. Agora a gente só precisa ligar o remote. Esse remote vocês só vão fazer assim, ó, e dar Enter. No meu caso, eu preciso fazer uma alteração aqui. Porque eu preciso, deixa eu só lembrar, vim... Porque eu tenho diversas contas, então o meu é um pouco diferente. Config, deixa eu olhar aqui. Aqui, ó, o meu host é ROG, é esse aqui. O de vocês é diferente, beleza, gente? Então, não estranhe. Git remote, add orange, origin, git, aqui, .rog tech / appointment. Vou copiar essa parte. Vou finalizar aqui. E já era. Beleza. Então, com isso, git status, correto. Agora a gente precisa dar um push, que é enviar para cá para o repositório aqui. Git push. Opa. Origem. Será que eu escrevi errado? Git remote -v. Escrevi errado. Tá. Eu posso vir aqui. SSH, eu acho que... não. Eu posso vir aqui no projeto mesmo. .git config aqui. E posso editar aqui, ó, origin. Beleza, vamos ver agora se vai. Perfeito, foi. Ótimo. Então, temos agora já as configurações. Bom, galera, por isso aqui eu já deixo o nosso Discord e já vou mandar lá nos nossos pull requests. Pull request, code review, React. Perfeito, já mandei lá no nosso Discord, já segue aí nosso Discord se você tiver com interesse de criar uma comunidade e aprender, e pode mandar mensagem lá que eu, assim que tiver tempo, já vou respondendo. Então é isso. Nesse primeiro momento, espero que vocês tenham gostado. Nós voltaremos com mais coisas. Muito obrigado. Nos vemos na próxima. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!